Imagina você ver numa noite escura, no meio da floresta, a silhueta dos seus amigos e gritar, para que eles saibam que você tá ali chegando perto deles. A coisa que tá ali, que você chama de amigos, corre na sua direção e você, louco, começa a correr também na direção oposta porque, bem, aquilo aparentemente não é seu amigo. Essa é a nossa história de hoje, só que com um enredo completo e um pouco mais assustador. E antes de tudo, já quero deixar um alerta: não fumem maconha, não tenham amigos e não vão a uma floresta à noite sozinho em um luau. Algumas das coisas que eu falei aqui é sério, outras nem tanto. Quando eu tinha 17 anos, eu estava saindo com 2 amigos e eles estavam ali com vontade e queriam ir fumar maconha na floresta. Eu não estava afim, então levei eles de carro e esperei ali mesmo no veículo. Depois de um tempo, eu comecei a ficar muito entediado e decidi ir encontrá-los. Mas havia 4 caminhos se ramificando ali em direções diferentes. Então eu pensei, vou pegar o maior. E foi o que eu fiz. Depois ali de caminhar alguns minutos na floresta escura, eu me deparo com uma depressão ali na trilha. E do outro lado, eu consegui ver visivelmente, devido à lua, um banco. E, bem, eu conseguia ver ele levemente. No banco estava sentado um homem. E havia um outro, só que ele estava de pé, de frente ao que estava sentado. Mas eu só conseguia ver as silhuetas. Tendo certeza de que eram meus amigos, eu gritei para eles antes de eu chegar lá, sabe? Para meio que avisá-los e enfim. Afinal de contas, se você já caminhou na floresta à noite, você vai entender que tem uma sensação, na verdade, dá uma sensação de desconforto. Então eu estava assim muito cauteloso desde o início que eu saí daquele carro. Acontece que logo depois de eu gritar ali para os meus amigos, ambas as silhuetas se viraram para mim. E sem nenhuma palavra e sem nenhum som, o cara sentado, ele começou simplesmente a correr em minha direção, completamente em silêncio. Eu saí correndo ali na direção oposta, tropeçando em tudo, porque, bem, eu não conseguia ver nada, tava tudo escuro e a única luz que eu tinha era da lua. Finalmente eu saí ali da floresta e me tranquei no meu carro, mas eu estava muito preocupado com os meus amigos. Talvez 1 minuto depois eu os vi ali saindo de um caminho completamente diferente. Eles também confirmaram que nunca me viram e que também não viram mais ninguém naquela floresta. O meu coração ainda afunda só de pensar naquele cara, sabe? Correndo atrás de mim em silêncio. O que diabos era aquilo? Realmente, o que era aquilo, gente? Que coisa bizarra. O que mais me choca é que ele disse que... choca entre aspas, né? Porque é uma coisa até que comum se vocês forem observar em relatos. É que ele falou que aquela coisa estava correndo completamente em silêncio. E isso até que é bem comum. Algumas vezes, quando algo sobrenatural vai acontecer, o mundo todo ele se cala e só aquela pessoa que vai ser, entre aspas, vítima ali do acontecimento, percebe que o mundo se calou, afinal de contas, né? Eu acho isso um absurdo. Quão eles podem manipular isso, ou sei lá o que eles fazem. E nesse post a gente tem um comentário que vai dizer o seguinte: estranho, eu tenho uma história bem parecida. Anos atrás, eu me lembro de ter escapado da casa do meu amigo à noite para realmente não fazer nada além de andar ali pelo bairro. Nós éramos jovens e estávamos entediados. Havia um acampamento de sem-teto que ficava em uma mata que ficava próxima também a trilhos de trem. E não era muito longe da casa dele. Tínhamos visto a trilha e sabíamos o que havia lá atrás. Um dos moradores de rua que vivia lá, na verdade, era um velho amigo do pai do meu amigo. E ele passava ali na casa do meu amigo para tomar um banho e tudo mais, porque o pai dele deixava, já que eles eram amigos. Ele poderia ter um trabalho se quisesse, mas disse de verdade que gosta de viver fora da rede. Eu só queria te dar um pouco de contexto sobre o motivo pelo qual achamos que seria legal e seguro e dar uma olhada lá à noite. Estávamos um pouco nervosos no início e pensamos o que poderia acontecer se chegássemos lá e o amigo do pai dele não estivesse. Então estávamos espreitando. Era uma caminhada mais longa do que a gente estava achando que seria. Chegamos perto e acabamos vendo que havia uma fogueira acesa, iluminando um
pouco a mata ali. Começamos a espreitar mais de perto, mas a trilha parecia continuar em linha reta, enquanto o acampamento ali se afastava da trilha para a esquerda. Chegamos a uns 100 pés do acampamento, cerca de 30 metros, e olhamos para baixo da trilha e vimos que tinha uma silhueta. E pensamos que seria de uma pessoa. A silhueta, ela parecia estar vindo de mais fundo, da mata em direção ao acampamento. Congelamos e nos abaixamos ligeiramente para o lado da trilha. Eu disse ao meu amigo que não estava gostando e que deveríamos simplesmente dar o pé daquele lugar. Ele disse que tinha a mesma sensação. Acabou que nós estávamos lentamente rastejando um pouco ali para fora da trilha, de volta para os trilhos do trem, e chegamos a uns 30 a 40 pés mais ou menos, que seria 9 a 12 metros. E eu disse ao meu amigo que preferia simplesmente pegar a trilha e andar devagar de volta, porque os arbustos e as árvores e tudo mais era difícil de navegar. Eu acho que quando ele botou navegar seria andar e esse tipo de coisa. Ele cita algo aqui que deixa um pouco confuso, mas eu fiquei pensando o que poderia ser. Sabe quando ele disse sobre as árvores, os arbustos e essas coisas, que não seria legal voltar por lá? Então, ele cita o seguinte: eu preferia ver algo vindo para que pudéssemos correr. Como eles decidiram voltar pelos trilhos, ficaria mais fácil deles visualizar se algo viesse atrás dele. Então, acho que seja isso. Ele também cita o seguinte, que ambos eram jogadores de futebol e também muito rápidos. Saímos da mata e vimos que a silhueta, aquela silhueta que estava se aproximando, estava mais perto, mas se afastando daquela fogueira. A luz, ela estava ainda mais fraca, mas ainda podíamos ver que alguém ou algo estava parado ali, se movendo para mais perto. O meu primeiro pensamento foi que talvez ele tivesse nos visto se abaixar ali nos arbustos e estava indo verificar, mas algo parecia estranho em toda aquela situação. O meu amigo e eu nos olhamos e decidimos mutuamente e silenciosamente acelerar o passo. Olhamos para trás e a silhueta agora estava... Gente, correndo em nossa direção, absolutamente silenciosa. Eu tô assim, pálida, juro. Sem barulho e apenas movimentos rápidos. Nós corremos o mais rápido que fosse possível. Nenhum de nós ousou olhar para trás até que chegássemos aos trilhos do trem. Depois chegamos à ponte dos trilhos e estávamos do outro lado agora. Finalmente eu olhei para trás enquanto eu estava ali diminuindo a velocidade e, bem, não vi mais nada. Passamos a ponte e também não tinha mais ninguém atrás de nós. Voltamos para a casa dele muito rápido, o mais rápido que nós podíamos, afinal de contas, estávamos morrendo de medo. Felizmente, este foi o fim da história. Igual eu falei para vocês, alguma coisa... Qual será essa criatura? Ou vocês têm alguma opinião do que quer que seja? E é interessante falar que ambos os relatos foi à noite. A criatura correu de forma silenciosa e também não viram corpo ou definiram sexo ou falaram algo específico da criatura, sei lá, né? Uma anomalia ali. Não, simplesmente era uma silhueta e isso é muito intrigante, eu acho. O que vocês acham? Agora a gente vai para os comentários, que eu amo os comentários. Uma pessoa comentou assim, eu achei muito engraçado. Isso é bem assustador, mas é mais engraçado para mim imaginar que, bem, era realmente algum assassino ali desvairado, outra pessoa com má intenções. Mas ele simplesmente parou e ficou tipo, entre aspas, caramba, essas crianças são muito rápidas, eu estou ficando velho. Outra pessoa comentou, parece um skinwalker. Realmente eu pensei durante a leitura, só que eu também pensei que skinwalker é uma coisa assim mais... uma anomalia, uma coisa mais bizarra. Outra pessoa comentou o seguinte, é assim que você chama os sem teto com doenças mentais onde você mora? Talvez. Ah, não. Olha o que eu achei. Uma pessoa comentou o seguinte. Uma vez eu estava sentado na floresta, conversando ali com meu amigo, e esse idiota gritou comigo. E eu corri em direção a ele só para me divertir um pouco. Cara, a internet é o auge, juro. Pra finalizar, eu vou ler um último comentário que, bem, eu concordo completamente. Pessoas simplesmente olhando em silêncio e depois correndo em direção a outras é assustador. E eu vou usar isso agora. Bem, eu não vou usar isso contra ninguém, mas eu
disse que eu concordo na parte que é assustador. Porque, bem, vamos admitir, o silêncio é perturbador. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que você tenha gostado. Beijo e até o próximo vídeo. E se você já for inscrito, dá um like. Se você não for inscrito, se inscreve no canal. Cheiro!